Buenas, buenas, buenas companheiros de Start, como é que vocês estão? Estão aí para estudar, estão aqui para aprimorar, praticar o conhecimento de vocês, o que me deixa muito feliz. E hoje vou falar a respeito de métodos. Métodos. Então, de repente, uma pergunta que vocês se fazem é: sempre que eu vou realizar responder, fazer uma consulta, enfim, dar um atendimento, eu preciso ter uma metodologia, sempre eu tenho que ter, desculpa, mas eu preciso necessariamente ter um método com várias casas, com várias cartas. Olha, um método com várias cartas, com várias casas, é muito bacana porque te dá um mapeamento. Você tem uma panorâmica e você vai costurando, né? Você vai ligando um ponto ao outro e você consegue oferecer dentro de uma mesma tiragem já um diagnóstico. Você já diagnostica os pontos ali e, né, faz aquele apanhado, né? Faz aquele apanhado. Geralmente, um exemplo, geralmente a pessoa que vem, ela pergunta assim, eu quero saber se ele gosta de mim, um exemplo, eu quero saber os sentimentos. Mas essa pessoa ela já vai querer saber além dos sentimentos, ela vai querer saber o que vai fazer, o que está planejando. Então nós temos, né, só um exemplo, tiragens que fazem um raio-x disso, que no final de contas sabemos que é interessante, que a consulente ela vai querer saber disso daí, né? E a gente tem essa possibilidade. E às vezes até a consulente mesmo ela vem pedindo pra gente, dando uma questão que ela tem tantas perguntas ou que ela quer uma geral. Então, nós temos aqueles recursos, tiramos aqueles recursos da cartola e estabelecemos essa metodologia, aplicamos essa mandala. Isso aí tem que ter ali os seus métodos. Eu costumo ter, né? Eu tenho os meus métodos preferidos que eu sempre acabo usando em cada uma das situações que a consulente vem, e isso dá muito certo, facilita muito a vida e te possibilita muita assertividade. Porém, não o fato de você tirar apenas uma casa, apenas uma carta, apenas entre aspas, não não é destituído de metodologia. Você tem que ter metodologia para isso também. Então você está aplicando um método. Você está aplicando um método e você está trabalhando com uma casa única. E você trabalha com metodologia para isso. Não é porque você lançou ali na sua mesa um arcano para responder que o seu jogo ele não vai ter profundidade ou que o seu jogo ele vai ser insuficiente. Agora, o que você precisa ter claro, claro, claro na sua mente é que precisa estabelecer muito a objetividade da pergunta. Porque a objetividade da pergunta, ela vai permitir que você saiba para onde olhar naquele arcano para poder dar aquela resposta, certo? Porque se você não sabe para onde olhar e você tira uma carta só, o que normalmente começa a acontecer é você não saber, você não sabe para onde olhar, então você vai ficar ali perdido, vai ficar igual, entendeu? Igual meus gatos quando vê o raiozinho assim na parede, vai ficar perdido, você não vai saber. E aí qual que é a tendência que eu quero morrer quando isso acontece? Você ir tirando carta aleatória, porque você não entendeu aquilo, você não entendeu nem aquilo, você não sabe nem o que você está perguntando, você não sabe nem para onde olhar. Então, lógico que você não vai entender o arcano, entendeu? E aí você começa a tirar um monte de carta, até sair a carta da torre, e aí você, não pode ser tão ruim, né? Não pode ser tão ruim. E, enfim, gente, não dá certo. Então, você precisa estabelecer muito bem para onde você está olhando. Aí você tira uma carta, né? Você faz uma pergunta específica, muito bem formulada, tira uma carta e extrai dela aquilo que você quer saber. Aquilo que você quer saber. Você olha para onde ela pode conter aquela informação que você está buscando. Por exemplo,
naquele start do o que vem para mim, no amor, né, o que vem dos meus caminhos, a pergunta era se viria um amor novo. E eu lembro que em um dos montinhos eu saiu um 10 de copas como resposta. 10 de copas, se você não tem, se você não sabe para onde você está olhando, se você não sabe qual a informação que você está solicitando para o seu oráculo, e sai um 10 de copas, você vai falar, você vai ser feliz. Eu perguntei se eu ia ser feliz? Não, eu perguntei se era amor novo. Se vinha novo amor no meu caminho. Novo! Eu estou buscando a novidade, eu estou buscando o frescor, eu estou buscando o começo, eu estou buscando o start. É maravilhoso, é muito sentimento, blá, blá, blá. Eu poderia falar um monte de coisa. Só que a pergunta que eu fiz pro meu oráculo, eu ainda não cheguei lá. Eu ainda não cheguei. Eu só quero saber se vem um amor novo. E eu busquei, o que eu estava buscando ver nesse oráculo é a intensidade, mensurar o andamento, né? Se é uma coisa nova ou se não é uma coisa. E 10 de copas é o seguinte, o filme tá acabando. Ou é o final do filme. É uma coisa que já existe, que já está no seu grau mais alto de desenvolvimento. Então, isso é novo? Isso não é novo. Então, não veio um amor novo. Porém, tem um contexto emocional aqui. E aí onde eu quero chegar para vocês. Cara, um contexto emocional já desenvolvido. Então, a partir disso, a partir do meu conhecimento e da clareza do que eu estou buscando, é que eu fiz uma nova pergunta. Eu fiz uma nova pergunta que eu não vou lembrar qual que era agora, eu só lembro dos 10 de copas. E eu não vou olhar o jogo porque eu não vou lembrar, gente. Eu em alguns momentos, eu lanço mão desse recurso. Embora eu tenha tiragens que fazem mapeamento das novidades que eu não queria. Nesse momento eu não quis assim. Nesse momento eu estabeleci que eu queria uma jogada mais orgânica. Eu queria. Por quê? Porque quando você quando você estabelece uma tiragem, aquelas casas elas são específicas. E eu gostaria que o tarô, eu achei melhor, seguir o que o fluxo das informações me levasse. Achei mais interessante isso, algo mais orgânico. Algo mais orgânico do que as perguntas estabelecidas. Gostaria de contemplar as cartas para, através das cartas, ir para um lado ou ir para um outro. E quando você exercita essa clareza de objetividade, junto com os seus conhecimentos, você também vai adquirir essa fluidez de raciocínio, para onde o jogo está te levando. Então, aí eu fiz uma outra pergunta lá, né? O que eu lembro, gente, então é algo que já tem, não é algo novo, é algo que já tem. Então a pergunta que me veio era sobre isso. Aí eu fui perguntando, aí já era uma outra pergunta. Se eu tivesse colocado essa carta de lado e continuado aqui com outra, entendeu? E dessa me formulasse uma outra pergunta e outra, eu não necessariamente precisaria, né, compor ali. A gente deixa aqui porque fica mais fácil, né? Às vezes você quer olhar para a mesma pergunta e falar da mesma pergunta, a carta está aqui. Então você vê perguntas isoladas dentro de uma fluidez que vão te dando um panorama. Orgânico, que talvez, se você tivesse aberto uma tiragem fechada, né, das duas uma, ou você ia ter que fazer um detalhamento ou abrir novas tiragens a partir daquilo que veio. Só que o que eu preciso que você entenda mesmo é que é muito diferente de você não entender e ir tirando e não tá pensando em nada e tá tirando carta aleatória, porque às vezes quando você vai tirando carta aleatória sem ter um direcionamento ali do que você está buscando, sem estar fluindo uma comunicação, o que vai acontecer é que você vai ilustrar o seu raciocínio com a carta do tarô, entendeu? E não necessariamente o tarô vai estar te guiando do que realmente vai rolar, das energias, das potencialidades, tá? É isso aí, tá?
Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou dar um exemplo para vocês, assim, que foi até de consultório. Eu tinha realizado ali as mandalas, né? Ai, ficou vazio aqui, é feio. Eu tinha realizado ali as mandalas, a mandala da moça, da amiga. E tipo assim, cara, uma pergunta que ocorreu será que tá tudo no tempo certo dela? A gente começou a questionar isso, né? Será que tá tudo no tempo certo no afetivo? Será que não tem algum bloqueio, né? Tá tudo livre ou tem algum bloqueio, alguma coisa que tá, né? Bloqueando o fluir da vida amorosa dessa pessoa. E aí eu fiz a pergunta bem objetivamente pro tarô, e o que saiu, acabei que eu não peguei a carta aqui, gente, deixa eu achar, que eu quero mostrar pra vocês. Eu já tinha feito tiragens, mas, como eu falei, aí me veio, eu junto com ela na indagação, eu vi que ela tinha necessidade de saber isso daí e era importante essa informação. Então, eu fiz uma nova leitura, eu perguntei se estava livre o caminho dela, se tinha algum obstáculo, né, se tinha alguma coisa impedindo, né? E me saiu essa carta aqui, Rei de Espadas. Então, óbvio, isso aqui representa liberdade? Vocês acham? Representa tá ali, não, aqui o homem, ó, bem de frente, então, um homem, uma energia masculina, um homem, e aí é óbvio que a gente quer saber quem é esse homem. Quem que é esse homem? Quem que é esse homem? E eu não lembro com tanta. Aí eu não lembro da segunda carta, gente. Eu acho que era 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 algo mais ou menos assim. Que era algo mais ou menos assim, para vocês entenderem. Acho que eram 9, né? Quer dizer, então, eu já vi logo que não tinha nada a ver dos boys que ela tinha perguntado, não tinha nada a ver, era uma história ali uma história antiga, uma pessoa que estava presa, sabe? Aquela coisa mental. E aí eu falei, mas por quê, né? Por quê? Por quê? Por quê? Aqui fala de uma perda, aqui fala de um sentimento, aqui fala de um abandono, de uma história triste. Então, de repente a energia de um ex ali do passado que ainda está atuando de alguma forma na egrégora dela. E aí eu não vou entrar muito em detalhes, mas a gente conversou e ela me confirmou direitinho que ela teve lá um boy e ela não ficou com o boy, ela abandonou o boy, entendeu? O boy durante muito tempo ficou lá atrás dela e ainda, né, de alguma forma essa energia dele ainda interferia de alguma forma, que no andar da consulta a gente foi esclarecendo e dando um bom direcionamento para que ela pudesse lidar com aquilo, né? Para que ela pudesse lidar com aquilo, resolver aquilo. Então, vocês veem, né? Olha que interessante. Foi algo que não me trouxe na mesma tiragem, né? Foi algo que eu perguntei separado numa carta só, e nesse diálogo de perceber que através do oráculo eu poderia extrair mais informações, porque o oráculo, quando você sabe perguntar para ele, ele te responde e ele te dá o gancho. É como alguém que vocês têm que procurar isso dentro do tarô de vocês, dentro da dinâmica oracular de vocês. Sabe aquela pessoa assim que você conversa horas e horas? Porque você fala e a pessoa tem assunto, e do assunto da pessoa você já dá o feedback e a pessoa cresce. É isso. Jogar é isso. É essa dinâmica. É essa afinidade, é essa transparência, sabe? Que você tem que ter ali no andamento, de maneira muito simples, de maneira muito sincera, você ir ao seu oráculo e por falar em sinceridade, muitas vezes, se você tira uma carta só, nessa que você faz uma pergunta objetiva, aí você ficou animado, fez uma pergunta objetiva e você hesita, primeiro, vê se não é falta de conhecimento, que às vezes pode ser falta de conhecimento. Na maioria das vezes, quando você faz uma pergunta bem objetiva e você não compreende, é falta de conhecimento, tá? Aquele conhecimento não está tão assimilado por você, certo? Aí você precisa praticar, vai no livro, ou às vezes é falta de conhecimento realmente.
né? Às vezes é falta de conhecimento, aí você vai ter que correr atrás, certo? Mas assim, independente do que for, se você não entendeu, não fica macetando o seu baralho jogando 500 cartas. Fala, aprende a conversar, a gente tem que aprender a conversar com o nosso tarô. Conversa com o seu baralho. Olha, eu não entendi como você conversaria com um amigo. Ah, eu não entendi, me explica. Eu não entendi, me explica. Pede para ele te explicar. É uma outra pergunta. Não é você macetando carta em cima de carta. Vocês vão ver, começa aí, começa a ser mais assim, tá? E depois vocês me dizem. Porque muitas vezes a consulta, o fluxo do baralho, ele é como quando você, sabe quando você tem uma coisa muito legal para contar, ou você vai fazer um convite para aquela pessoa, né, e tal, e você tá no maior gás, só que você chega lá e você vê assim, pelo que a pessoa fala, pelo como a pessoa reage, fala, ah, não, eu nem vou falar nada. E aí você, né, a pessoa ela poderia ter tanta informação, ela poderia ter tanta novidade, ela poderia ter participado de algo tão, né, tão diferente, tão maior, e no fim, por conta da maneira como ela contra-argumentou com você, ela reagiu, ela respondeu, ela expressou, assim, não, ah não, deixa quieto, ah não, tá sem tempo, ah não, essa aí não entende nada, ah não, me cortou, tô falando uma coisa, ela tá falando outra. Você tem que prestar atenção na carta que tá saindo. Tem que prestar atenção no que tá saindo. Vai na onda do que tá saindo, para você poder entender. Então, foi o Leone, né, Leone, que veio perguntar ficou em dúvida sobre o método usado lá no jogo. E aí o método é esse, né? As casas são dessa forma. Acho que esse é uma introdução a respeito de um tema muito amplo, tem muitas coisas que eu posso explanar aqui para vocês a respeito disso, mas hoje especificamente a gente fica por aqui. Beleza? E vem estudar comigo, vem no 13 981 71 7450, vamos bater um papo, vamos conversar, vou falar para você do curso Arcanos em Ação, falar para você dos meus e-books, falar para você do que vem por aí, o que será que vem por aí, hein? Então, você só vai saber acompanhando aqui o canal, então se inscreve ou confirma a sua inscrição, que eu acho mais provável que você já esteja inscrito e tenha sido cancelado. Então confirma a sua inscrição, curte, comenta, compartilha. Sem plata, o jogo não starta. E vocês têm que falar isso para os consulentes de vocês. Vocês estão começando a atender? Então, vai jogar até para a mãe. Ah, mãe, eu vou jogar para você sim, mas você vai ter que me pagar. Você vai ter que fazer aquele filezinho com purê de batata que eu gosto. É uma maneira de pagar, né? Você não vai cobrar da mãe de verdade, né, Bico Bico? Ou vai? Não sei. Miga, vou jogar para você, mas me dá aquela brusinha, entendeu? Vocês têm. Sem plata, o jogo não starta. Moedinha na mesa da cigana. Um beijo, fiquem com Deus.